Dando sequência à série de entrevistas com os candidatos a deputado estadual e a deputado federal aqui da nossa região, o Banqueta em Foco de hoje recebe a jovem novalimense, estudante de Direito de apenas 29 anos, Rutineia Damari Modas. O Banqueta em Foco é transmitido pela TV Banqueta no canal 6 da NET Claro, para toda Nova Lima, e também para todo mundo através das redes sociais da emissora. Instagram, Facebook e YouTube, que somam mais de 65 mil seguidores. Rutineia, é um prazer recebê-la aqui, vizinha, moradora da região dos Cristais, jovem estudante de Direito. Rutineia, você foi candidata a vereadora nas eleições municipais de 2020 e agora se apresenta novamente ao eleitorado, dessa vez eleitorado mineiro, e sendo candidata a deputada federal. Por que você escolheu ser candidata e por que o cargo de deputada federal? Muito obrigada pela grande oportunidade de estar presente aqui. Eu entrei no Partido Solidariedade dentro da faculdade há mais de 5 anos atrás e ali, envolvendo em trabalhos sociais, eu conheci um amigo que me indicou o Partido Solidariedade. Foi assim que começou a minha trajetória na política e fui secretária do Partido Solidariedade. Eu fiz parte da diretoria do partido, juntamente ali com, infelizmente, falecido Paulo Ciaba. Então, eu era uma pessoa de confiança dele e foi assim que ele me chamou para estar disputando a vaga de vereadora e, infelizmente, não fui eleita, tenho ótimos projetos, mas agora, como eu sempre estou envolvida nas questões sociais aqui de Nova Lima, eu fui convidada novamente pelo assessor do presidente do Partido Solidariedade a estar disputando, representando aí as mulheres jovens de Nova Lima, e eu aceitei esse grande desafio. Sempre gostei de servir as pessoas. E através do direito, serei advogada no futuro, correndo atrás das leis, quero que as leis sejam realmente obedecidas, sempre fui uma pessoa crítica, e isso me levou a entrar aí na política, que eu quero transformar. Ok, Rutineia. E antes da Rutineia, estudante de Direito, sonhando na trajetória política, tem a Rutineia, jovem de 29 anos, humilde, que tem uma história de vida legal. Conta pra gente, se apresenta. Quem é Rutineia? Então, a Rutineia é uma jovem guerreira. Meus pais, eles divorciaram, eu tinha mais ou menos 7, 8 anos, e minha mãe era muito jovem, tinha apenas 22 anos, e com 5 filhos, casada, mas infelizmente o casamento não deu certo, e os dois ali concordaram em que os 5 filhos morar com o pai seria a melhor alternativa, visto que ela não tinha emprego, não tinha estudo, não tinha nada, né? Que ela veio do interior. E, infelizmente ou felizmente, eu sou a irmã mais velha de 5 irmãos. Então, e mulher, o resto era tudo homem. Então, sobrou para mim ali, muitas das vezes meu pai pagava uma babá para olhar a gente, porque ele trabalhava viajando, mas nesses intervalos quem cuidava dos meus irmãos era eu. Então, eu peguei uma responsabilidade enorme muito cedo. Então, eu fazia de tudo, lavava, passava, fazia a matrícula dos meus irmãos na escola. Já chegava lá, as professoras já sabiam. Mas você não pode fazer matrícula dos seus irmãos, porque você é menor de idade. Aí alguém já falava, mas o caso dela é exceção, porque o pai dela está trabalhando, está viajando e não dá para fazer. Então, vai perder o prazo para os irmãos estudar, né? Garantir a vaga. Pode deixar ela mesma, é uma menina responsável. E ali fazia essa questão, né? Fazer um trabalho de adulto. Então, essa é a minha história. Passamos ali por algumas dificuldades. Algumas vezes, meu pai se encontrou desempregado, porque a vida é assim, né? Cheia de altos e baixos. E eu sei muito bem o que às vezes você querer ir em algum lugar, não ter um sapato para calçar, às vezes você tem uma festa para ir, não tem uma roupa direito para vestir. Imagina uma casa com 5 filhos, fica difícil, né? Às vezes o pai tem que escolher entre dar o alimento para as crianças, para os filhos, ou comprar uma roupa boa, porque a vida não é fácil, né? E ali a casa era cheia, e principalmente porque ele tinha que pagar uma babá. E a casa foi assim, geralmente as babás ficavam 1 mês, 2 meses, porque eram muitos meninos, tinha que dormir, né, porque meu pai viajava, e eu fui construindo essa trajetória de muita responsabilidade. Então eu sei o que é cuidar de uma casa, eu sei como fazer uma compra desde cedo, 10 anos, 9, 10 anos, já sabia cozinhar. Cozinhava para meus irmãos e fazia o papel de dona de casa, né? E o meu medo, aí, em alguns momentos, foi de ter que parar de estudar. Então teve momentos que meu pai estava viajando, e as babá não era fácil encontrar alguém para dormir, né? Dentro de uma casa com 5 filhos, então a pessoa tinha que estar totalmente disponível ali em casa.
E foi nisso que eu percebi. Eu falei assim, olha, eu só não quero parar de estudar. Eu já tinha essa mentalidade desde novo. Eu falei, não, os estudos pode me ajudar. Eu não quero ser uma dona de casa, né, sem saber ler e nem escrever. E graças a Deus, nessa trajetória, eu fui estudando, envolvendo com pessoas boas. E eu via minhas amigas fazendo curso técnico, às vezes curso técnico bom. E às vezes meu pai não poderia pagar para mim o curso técnico. E eu lembro que uma vez eu quis fazer um curso técnico de mineração, porque eu gostei, achei legal, as minhas amigas faziam, também queria estudar. E falei, pai, tem como o senhor pagar para mim esse curso técnico? Eu falei, minha filha, infelizmente é caro, não tem como eu pagar para você. Ou eu pago para você, ou eu pago a babá, ou eu compro o alimento. Então ali eu fiquei triste, né? Mas vida que seguia. E as oportunidades que eu fui tendo, alguns cursos profissionalizantes aqui em Nova Lima eu fiz curso de telemarketing. Então as oportunidades foram abrindo para mim, eu fui tomando conta. Falei, não, vou fazer, é bom para o meu crescimento. Fui entrando ali e até que eu entrei na faculdade. Eu vi, em certo momento, que eu cheguei num ambiente, uma repartição pública e, assim, se você não sabe as coisas, você é passado para trás, as pessoas não te tratam bem porque você não tem conhecimento, você é uma pessoa boba, sabe? E eu falei assim, não, hoje eu não tenho, eu já era maior de idade, falei, hoje eu não tenho meu pai para estar o tempo todo me orientando sobre o que fazer e deixar de fazer. Meu pai sempre foi muito certo com as coisas dele, sempre orientou a gente muito bem. Falei, então tá na hora de eu entrar no curso superior. E foi ali que eu falei, eu quero estudar direito, sabe? E amo o curso, gosto do que eu faço, quero aí estar correndo atrás dos direitos das pessoas e através da política estar ajudando as pessoas. Às vezes com o meu dinheiro, com os meus recursos eu não consigo ajudar, mas com o recurso público eu posso fazer muito mais. Então é isso que te move, porque estudando direito, querendo ser alguém na vida, uma trajetória de vida bastante difícil, você tem noção de que está entrando na política, no meio machista, que as dificuldades só vão aumentar? Com certeza. A vida ela não é fácil. A vida ela é cheia de gigantes. E eles estão aí para ser derrubados. E eu tenho essa coragem. Se pudesse, eu não tenho tamanho, tenho 1,60 m, mas é como se tivesse 2 metros de altura, viu? Isso aí, Rutinete. Porque eu sou uma pessoa corajosa. Vamos lá, vamos iniciar então a questão da avaliação dos governos federal, estadual e municipal. Você é da Solidariedade, não sabemos a respeito se o seu partido apoia o presidente Bolsonaro. Qual a sua avaliação do Bolsonaro? Olha, hoje nós vemos que o partido, infelizmente, a nossa sociedade está muito extremista, né? É muito direita, é muito esquerda e as pessoas até matam por isso. Hoje eu não me considero nem extrema direita e nem extrema esquerda. Eu me vejo mais no centro porque eu gosto do que é justo, do que é válido. Eu tenho alguns pensamentos do lado esquerdo que eu acho interessante, que seriam as questões sociais. Tem coisas da direita também que eu gosto. Mas sobre o presidente Bolsonaro, nós vemos aí que o preço aumentou demais. Infelizmente, o número de moradores de rua aumentou assustadoramente. Outro dia eu estava dentro da lotação, porque eu ando de lotação, e eu vi um homem que, com boa aparência, mais ou menos 45 anos de idade, chegou na lotação e falou assim, gente, tem como alguém pagar uma passagem para mim? Depois que alguém pagou, ele falou assim que eu estou precisando de ajuda para me comprar bala, para me vender dentro do ônibus, porque minha situação financeira hoje é terrível, e começou a chorar, falou, gente, se vocês não tiverem dinheiro, mas se vocês tiverem alguma coisa para me comer, porque eu não tenho dinheiro nenhum aqui, eu tô com fome, cara. Falou assim, começou a chorar, eu fiquei comovida com aquilo, falei, gente, essa é a realidade do nosso país, e isso tem que mudar. Tirei um biscoito que eu estava na bolsa, dei ele, uma menina pegou e deu um suco para ele, e falou assim, eu tô querendo dinheiro para me trabalhar, porque eu não tenho, eu vou ali na Olegário Maciel, comprar umas coisinhas para me estar vendendo dentro do ônibus, porque semana passada eu fiz isso e consegui pagar as minhas contas. E essa é a realidade do povo brasileiro hoje, e não é só de uma pessoa, são de pessoas boas que correm atrás, mas com a alta dos preços, a alta da inflação, infelizmente, é daí para pior. Mas você vai votar no Bolsonaro, apoia o Bolsonaro ou Olha, tem outro candidato? Infelizmente, eu não voto no Bolsonaro, porque além disso, é uma pessoa autoritária, ele é a favor da arma e eu sou a favor da vida. Eu não sou a favor de você tirar a vida das pessoas, infelizmente. A arma, às vezes, é necessário para pessoas que têm uma cabeça boa para poder portar ela. Né? Se você incentiva isso, infelizmente a nossa sociedade vai virar um caos, porque a gente pode andar armada, mas qual que é a consequência disso? Você vai tirar vidas, isso acaba com uma família. Sabe que perdeu um ente familiar por causa de um tiro?
é gravíssimo. Você acaba com uma família toda, a pessoa entra em depressão e muito mais, né? Então, eu não voto no Bolsonaro, infelizmente. Seu partido apoia? Hoje, o Partido Solidariedade aqui em Minas Gerais não está apoiando o presidente. Ah, é? Por causa desses extremismos, o presidente do partido ficou livre para ele e preferiu não estar apoiando nenhum. Aí libera todos os quadros para apoiar quem quiser. Exatamente. E a nível estadual, avaliação do Zema e quem o seu partido apoia? O Partido Solidariedade hoje apoia o Zema, eu também apoio nele, vou votar nele, porque é uma pessoa séria que está aí na política. Antes ele não era político, mas entrou aí de primeira. É uma pessoa que está buscando mais empregos no nosso estado, e é o que precisa, porque o trabalho traz dignidade para a pessoa. Imagina um pai de família sem emprego, uma mãe de família sem emprego. Vira um caos, porque aí os filhos começam a roubar, a mulher às vezes tem que entrar dentro do supermercado, pegar um mantimento ali, infelizmente, furtar, e não é o que nós queremos para o nosso país, né? E o Zema, eu vejo que ele tem esse pensamento. Nas propostas dele, ele fala que caso ele seja eleito, daqui a 3 anos só não vai trabalhar quem não quiser. E isso é muito importante. E em termos municipais, você que foi candidata a vereadora, o Solidariedade foi qual candidato? Você recorda? Doutor Juarez. Doutor Juarez. Isso. Qual a avaliação que você faz do governo João Marcelo? Olha, eu não tenho nada contra a pessoa do João Marcelo, mas eu vejo hoje uma jogada política. Tem feito alguns trabalhos, né, que eu não preciso nem de falar aqui, que já está aí na boca do povo, mas isso por mera jogada política, né? Daqui a 2 anos nós temos novas eleições e provavelmente essa jogada aí vai fazer com que ele saia na frente dos demais candidatos. E eu vejo que a política, a gente que está na política e que está à frente da política, a gente não deve agir com questões de politicagem, apenas para ser visto. Eu tenho que querer servir o povo porque o povo precisa, né? Claro que fazer alguns trabalhos aí que já estão fazendo é de grande valia, mas poderia estar fazendo muito mais. Faltando só 2 anos para estar acabando o mandato dele, vai mexer lá no espaço cultural. Eu até moro lá próximo. Vai ser bom? Vai ser excelente, mas tem muitas coisas, às vezes, que teriam mais necessidade à frente e não estão sendo feitas. Conheço pessoas que moram em bairro que até hoje não tem saneamento básico, não é asfaltado. Infelizmente, a pessoa anda no meio do barro. Então, qual que seria mais interessante? Estar fazendo um espaço público para as pessoas estarem ali confraternizando ou asfaltar um bairro que, às vezes, a pessoa tem que andar no meio do barro na chuva? Então, tem coisas que têm alta prioridade na cidade que poderiam ser vistas e, infelizmente, a gente vê que está sendo deixado de lado e está fazendo um grande trabalho numa área pública, porque todo mundo que passa lá vai falar quem que fez? Foi o prefeito João Marcelo. E não é propriamente para servir o povo. E isso é triste, né? Porque quem está lá tem que servir aos 4 anos, não é só os últimos 2 anos do mandato. Rutineia, vamos agora entrar na questão das suas propostas. Sim. Um dos pilares da sua candidatura, se não for o principal, é a questão da educação. Conta pra gente um pouquinho dos seus projetos, das suas propostas nessa área tão importante e que, segundo você mesmo fala, né, que educação se resolve vários problemas do nosso país e do nosso estado. Com certeza. Eu sou a favor da educação. Tive uma pessoa que falou assim, nossa, mas tudo nos seus projetos aqui fala da educação. Por quê? Só porque você é estudante? Eu falei, não. Sabe por quê? Quando a gente entra numa universidade, a cabeça da gente abre um leque de ideias. E ali você tem várias informações que você começa a construir a sua formação própria. E você começa a ver quais são os problemas da sociedade e o porquê. Isso, igual no direito, a gente tem curso de sociologia, filosofia, psicologia. E já no começo do curso, eu no curso ali, estudando sociologia jurídica, eu via que a maioria das causas dos problemas que nós temos hoje na nossa sociedade é por falta de oportunidade e por falta de um governo que não investe nas pessoas. Por que a gente tem a criminalidade tão em alta hoje em dia? Infelizmente, a alta do preço está lá em cima. As pessoas que moram no gueto, que moram, às vezes, no lugar que é menos favorecido, o que é melhor para ela? Ela não vai conseguir emprego. Às vezes a pessoa, na luta da vida ali, já não tem uma boa aparência. Às vezes a pessoa, às vezes não tem nenhuma roupa para ir numa entrevista direito. A pessoa não tem um curso técnico bom. Aí você vai olhar no currículo da pessoa, veio de escola pública, mas não tem um curso profissionalizante bom. Como essa pessoa vai conseguir dar progresso na sua vida? Infelizmente, às vezes você ganhando pouco, você não consegue pagar um aluguel, você não consegue pagar a luz, você não consegue pagar a água.
Então, assim, eu vejo que através da educação, a gente investindo, quem está à frente da política, está no poder, se investisse mais nas pessoas, a gente teria uma realidade hoje diferente. Seria menos pessoas encarceradas e mais pessoas no mercado de trabalho, construindo sua vida e sendo felizes, que é o mais importante. Vamos falar na questão da educação infantil. Sua ideia é colocar a educação financeira para a criança? Não, no ensino fundamental. Então, seria ali entre a 5ª e a 8ª série. Por qual motivo? Eu vejo que hoje a maioria dos jovens, tanto homem como mulher, às vezes saem da escola nessa fase. Muitos porque às vezes tem filho cedo, às vezes a pessoa tem que parar de trabalhar porque um familiar morreu e a pessoa tem que sustentar a casa. Isso é muito frequente de acontecer. Então, a minha ideia de implantar a educação financeira nesse meio aí é porque a educação financeira te ensina que se você ganha R$1.000, você tem que gastar R$900 e guardar um pouquinho. E hoje nós vemos aí que a maioria dos brasileiros, se ganha 1.000, ele quer gastar 3, né? Infelizmente. A pessoa tem cartão de crédito e enfia nas dívidas e não tem como ser feliz endividada, não é verdade? Então, por isso que eu falei assim, não, então nós temos que colocar isso como matéria obrigatória nas escolas públicas. Porque é claro que escola particular já tem. Na escola pública a gente não tem ensinamento, né? Eu, por exemplo, venho de escola pública, não tive esse ensinamento, fui aprender sozinha, lendo alguns livros de economia e eu vi, falei, gente, como é que é diferente, você pode ser feliz ganhando pouco, se você souber administrar bem esse dinheiro. E a gente só faz isso sendo educado financeiramente. Na questão um pouquinho acima da educação, os cursos técnicos gratuitos. Uhum. Você tem uma proposta legal nisso aí, né? Isso. Qual que é a sua ideia de cursos em Nova Lima que seriam importantes para a população? Cursos técnicos, como curso técnico em mineração, curso técnico em informática. Esses cursos abrem portas, principalmente o curso técnico em informática. Ele abre portas para a pessoa estar fazendo ótimos concursos, estar participando e passar. Hoje não tem concurso aí com ensino médio que pede você um curso técnico, você ganha R$3.000, R$4.000. Então, assim, se você disponibiliza isso para a sociedade, as pessoas, às vezes, que não têm recursos financeiros assim, abastados, né? A pessoa pode conseguir entra nesse curso, tem uma profissão e ali conduz a sua vida muito bem. E o que seria que a gente leu suas propostas, o auxílio para universitários? Ah, sim. Essa ideia eu tive porque eu ouvi um professor falando que a maioria dos cursos, a maioria das pesquisas que ele faz, ele tira do próprio bolso, na universidade. Eu fiquei boba. Eu falei, como assim? Você não tem investimento do governo, nem nada do tipo? Ele falou, não. Eu invisto, às vezes, no meu próprio bolso. Eu falei, não, isso é uma coisa que tem que ser mudada. O Estado, quem está no poder, ele deve investir em pesquisa, e ele deve investir isso financeiramente, porque às vezes tem um aluno lá que gosta de estudar, quer desenvolver um projeto, mas por falta de recursos do governo fica muito difícil fazer uma pesquisa. Então eu sou super a favor disso e isso transforma, né, a nossa sociedade. Esse auxílio estudo seria para universidades públicas e privadas, tanto isso, faz. para o aluno de baixa renda. Para o aluno de baixa renda, independente de qual que ele estuda. Isso, porque isso vai trazer uma motivação maior para a pessoa, às vezes, que pega o seu salário todo, está investindo ali na faculdade, que ele possa, às vezes, com esse recurso, tá pagando o transporte para estar chegando lá. Às vezes um lanche, às vezes a pessoa vai estudar, não sabe não pode nem comer na faculdade, porque não tem dinheiro. E isso dá uma motivação a mais, né, para a pessoa. A questão da segurança pública, que é dever do Estado, que inclusive a gente tem um presídio condenado a mais de 3 ou 4 anos, mas por falta de espaço as pessoas ainda convivem ali naquela masmorra no centro da cidade. Segurança pública, qual que é a sua proposta principal? A minha proposta principal é a construção de mais APAC no nosso estado e no nosso país. Expandir essa ideia. Uma ideia muito boa, proposta ali pela doutora Eva Canteira e outras pessoas. Doutor Juarez. Doutor Juarez. Repenido. Isso, foi uma ideia muito boa. Eu já visitei a APAC, é um projeto super bacana, porque não são todos, mas a maioria das pessoas que entram ali, saem dali com uma profissão, terminam os estudos, às vezes, lá dentro da APAC, e saem dali, assim, às vezes já têm empregados. E essa que é a ideia de você trazer um castigo, né? Crime e castigo, tem um livro que fala sobre isso, sobre o crime e castigo, é você praticar o crime e você dar um castigo, porque também não pode ficar impune, senão a pessoa volta a delinquir de novo. Mas se a pessoa ela é encarcerada, que é um castigo, né? Vamos dizer assim,
mas ela sai de lá com oportunidades, ela não vai voltar, quem era ladrão não vai voltar a roubar de novo. Então, quem era, às vezes, ali estrupador, ele vê que aquilo não compensa, vai sair dali ressocializado. E essa que é a grande ideia. Aproveita, roubar um pouquinho do seu tempo disponível aqui, mandar um abraço para a doutora Elva, que nessa semana, a promotora de justiça, como disse a Rutineia, foi uma das idealizadoras da PAC em Nova Lima e tantas outras coisas boas que a doutora Elva fez por nossa cidade, hoje erradicada aqui em Nova Lima. Ela se aposentou, eu vi o doutor Jarbas assinando a aposentadoria dele com muito pesar, mas com muito carinho por todos esses anos que a doutora Elva prestou serviço. Um abraço para ela. Voltando aqui nas suas propostas, mineração da Serra do Curral, a Rutineia é a favor ou contra? Olha, eu acho que fico meio no meio aí, porque às vezes é um mal necessário. Às vezes o desmatamento ali da Serra do Curral traz oportunidades de emprego para as pessoas. O desmatamento hoje, às vezes, é um mal necessário. As pessoas precisam de construir, as pessoas precisam de um local pavimentado. Eles poderiam, às vezes, mesmo desmatando ali a Serra do Curral, trazer um segundo projeto, que seria: eu desmato aqui, mas só que eu compenso de outra forma. E a Vale, ou seja lá qual seja a empresa... Nesse caso é a Tamisa. Isso, ela tem condições de fazer isso. Só contratar pessoas com bons projetos, e é um mal necessário. Então, poderia desmatar? Infelizmente, a gente tem que desmatar, mas que teria um segundo projeto para estar amenizando esse desmatamento aí. Ok. Vamos voltar um pouquinho para a questão dos seus estudos, até porque tem muito a ver com a sua atuação política. O seu TCC, você fala de políticas públicas versus criminalidade. O que quer dizer isso, Rutineia? Olha, dentro dos meus estudos até hoje, eu vejo que a falta da política pública, ela traz a criminalidade. Por quê? Porque se eu tenho um governo que ele não investe nas pessoas, que ele não investe em ter mais oportunidade para todos os níveis sociais, a gente tem um aumento da criminalidade. E, infelizmente, muitas pessoas falam assim: mas a gente tem que investir mais em segurança. Eu li um livro uma vez, não me recordo agora o autor, que ele fala assim que não existe segurança perfeita. Toda segurança vai ter um furo. E como é que a gente vai fazer isso? O governo não investe nas pessoas. Nós não temos uma segurança perfeita. Como nós vamos continuar vivendo dessa forma? Eu, por exemplo, posso ter uma casa lá que tem câmera para os 4 cantos da casa, segurança na porta, mas ela não é perfeita, ela tem falha. E, infelizmente, o governo passa a não investir nas pessoas, eu não consigo mais nem sair na rua. Ou seja, as pessoas de bem, as pessoas estão trancafiadas dentro de casa, enquanto os bandidos estão na rua à solta. Então, esse é um grande problema que eu vejo desde o início do curso, estudando ali psicologia, sociologia, filosofia, e essa é a minha grande ideia: trazer mais políticas públicas para que as pessoas voltem a sonhar de novo. Mulher, né? A gente está acompanhando aí na mídia a questão das mulheres na política, e muitos afirmam que tem uma fatia do dinheiro que vai, maior parte, para as mulheres através do fundo eleitoral. O que você pensa do fundo eleitoral e se a Rutineia foi ajudada aí pelo fundo eleitoral? Bom, o fundo eleitoral é muito desigual. Eu vejo hoje que às vezes a pessoa, os empresários, né, a gente pode receber doação e tudo mais, geralmente investem numa pessoa querendo uma retribuição no futuro. Infelizmente, é uma jogada. Eu te ajudo hoje porque no futuro você pode me dar aquela ajudinha, que a gente sabe que muitas das vezes não são lícitas. E, infelizmente, a gente que é honesto, né, e não está querendo saber desse tipo de coisa, de favorzinho aqui, favorzinho ali, a gente sai na desvantagem. Porque o fundo eleitoral não é grande coisa. O fundo eleitoral, por exemplo, para mim, foi muito pouco, por mais ser mulher e tudo mais. E você fazer uma campanha política sem dinheiro é muito desigual. O fundo eleitoral é muito pouco pelo que você ganhou, né? Pelo que eu ganhei. Porque é uma fatia muito boa, mas aí tem essa questão da divisão dentro do partido e que você não foi contemplado nessa divisão. Eu fui contemplado, mas com muito pouco, né? Eu só não vou falar o valor, que fica antiético da minha parte falar aqui agora, mas depois vai ser falado lá, né, na minha prestação de contas. Na minha prestação de contas. Mas é desigual, porque eu teria que rodar o estado todo, teria que contratar mais pessoas para estar entregando os folhetos na rua. É muita demanda para muito pouco dinheiro. E é desigual. Tem candidatos aí que tem 1 milhão na campanha, tem candidato com 100 mil e, infelizmente, o candidato que não tem muito dinheiro e muito investimento, ele fica para trás.
Às vezes tem boas propostas, mas, infelizmente, os empresários que investem nas pessoas, às vezes, que tem nome, a gente que tem bons projetos fica para trás. Infelizmente, é uma coisa que tem que ser mudada, né? Se você tem uma disputa, ela deveria ser igualitária, porque a população não ia ver quem está nos holofotes, as pessoas iam ver, estudar quem tem projeto. E é isso que é interessante, a pessoa entra lá na política, não é para ter nome bom, nome falado, a pessoa entra lá para trabalhar por você, eleitor, não é não, a pessoa está entrando por mera fama, então a pessoa está interessada nos seus próprios interesses, entrar lá para ficar rico, para beneficiar a si própria e a sua família, e não é o interessante. A pessoa tem que entrar lá com bons projetos para favorecer a sociedade, independente se é uma pessoa de fama ou não. Rutineia, nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas você tem a oportunidade para falar com seu telespectador, com seu possível eleitor, sua mensagem final, o porquê que as pessoas que estão nos assistindo deveriam votar em você para deputado federal. Então, eu tenho aqui ótimos projetos, todos voltados para a educação e para dar mais oportunidade para você, que às vezes em determinado momento da sua vida parou de sonhar porque viu que as portas estavam fechadas e que para você não haveria mais oportunidade. É você que eu quero representar lá na Câmara dos Deputados, como deputada federal, legislando, fiscalizando o presidente da República para trazer um melhor, para atender o seu interesse. Então, no dia 2 de outubro, vote 7766, Rutineia para deputada federal, e vamos seguindo juntos. Com bons projetos, nós podemos transformar essa cidade e estado e, quem sabe, o país. Muito obrigada. Obrigado a você, Rutineia. Obrigado também a você de casa pela audiência e principalmente pela confiança.